Responde para mim como é que foi o efeito pandemia no seu relacionamento aí na sua casa. Vocês ficaram mais juntinhos ou gerou um desgaste maior no relacionamento? Porque teve aumento aqui em Goiás no número de divórcios durante a pandemia, um aumento de 33%. Muita gente se divorciou durante essa pandemia. Quem vai trazer esses resultados para a gente, quem vai falar sobre esse assunto conosco é o Lucas Barbosa, que tem mais informações. Pois é, Eva, durante essa pandemia, muitas questões pessoais, profissionais foram decididas, né, literalmente. E nesse aspecto também, sem sombra de dúvidas. Pelo menos foi o que apontou o levantamento feito pelo Colégio Notorial do Brasil, Seção Goiás, que no mês de junho houve um aumento de quase 34% nos divórcios consensuais aqui em Goiás. Então, para você que está em casa ter uma ideia na prática como que foi isso, no ano passado foram 275 separações consensuais, né? E esse ano subiu para 368, um aumento aí muito expressivo. Mas, segundo os psicólogos, justifica esse momento, a quarentena, e também a nova possibilidade de fazer a separação pela internet, sem ter que ir pessoalmente, e isso pode ter facilitado. Mas eu vou repercutir esse assunto com a especialista em direito de família, aqui ao meu lado, a Daniele Faria. Boa tarde para você. Boa tarde. E atendendo esses clientes, você que já é especialista nessa área, você também percebeu que houve esse aumento nas separações consensuais? Então, o que muitas pessoas estão alegando nesse período de pandemia é que, devido ao confinamento, ao isolamento social, os conflitos familiares aumentaram. O que de fato é verdade, nós percebemos que houve uma procura maior referente aos divórcios, né, neste período, mas esse número, esse percentual, esse acréscimo de mais de 30% referente ao mesmo período, comparado com o mesmo período do ano passado, ele também decorre por quê? Porque nos meses de março e abril, quando iniciamos esse período de isolamento, os cartórios fecharam, né? Então, tudo ficou represado. E agora, com esse novo provimento do CNJ, com a possibilidade de se realizar esses pedidos pelo meio eletrônico, cresceram esse aumento. Por quê? Porque estava represado por um período de 2 meses, o que estava acumulado veio agora à tona, né? Então, teve esse acréscimo, mas é um acréscimo também justificado, não diz respeito somente aos conflitos familiares, mas também pelo fato de, por 2 meses, as pessoas não conseguiram registrar esses divórcios em cartório como era feito anteriormente. Então, com essa autorização do Conselho da Corregedoria Nacional de Justiça, passa então a ter essa possibilidade de fazer a separação de forma remota. Como que é isso na prática? Precisa também da presença de um advogado? Sim, essa facilidade de entrar com um pedido extrajudicial por meio remoto veio agora, né, recentemente, em maio e junho deste ano, e também necessita de um advogado. Então, você que tem interesse em se divorciar, o divórcio ele tem que ser consensual, tem que ter acordo entre as partes e não pode haver menores envolvidos, nem filhos menores, nem incapazes. Porém, se você tem filhos menores e incapazes, também existe uma facilidade hoje, o que gerou também um acréscimo nessa procura do divórcio extrajudicial, que se você reconhecer e conseguir comprovar que o pedido judicial para a regularização daquela guarda, regularização dos alimentos, foi ajuizado a tempo, judicialmente, se você comprovando esse pedido judicial, você consegue também entrar com o pedido extrajudicial do divórcio. Por que a procura aumentou? Por essa facilidade agora, tanto de você conseguir isso virtualmente, assim como também conseguir comprovando que a forma judicial da regularização de alimentos quando tem menores envolvidos também é uma facilidade, mas todas as formas precisam ter um advogado. Então, se você tem interesse, procura um advogado, ele vai prestar todas as orientações jurídicas necessárias, assim como recolher a documentação necessária, e você pode apresentar essa solicitação junto ao cartório. Agora, para a gente fazer também um contraponto, como era antes e agora dessa forma, houve uma diferença também nos valores? Essas pessoas interessadas em separar, elas vão pagar mais, vão pagar menos? Qual foi a mudança em relação a isso? Referente ao divórcio extrajudicial, que é o que nós estamos falando, que é realizado em cartório, as taxas continuam as mesmas. Porém, o divórcio realizado em cartório extrajudicial, ele é menos oneroso que o judiciário, com certeza.
até mesmo as questões das taxas judiciárias e com referente à contratação do advogado, os honorários tende a ser menor também. Então, a pessoa que procura esse tipo de divórcio consensual, ela procura pela facilidade, por ser menos oneroso, por ser mais célere, né, do que na justiça, no judiciário. O tempo também mudou, ficou mais rápido? Como que era antes, levava quanto tempo e agora, como que fica? Quando você procura esse mecanismo para você realizar esse divórcio extrajudicial, normalmente, se você apresenta toda a documentação necessária, se está acompanhado de advogado, ele sai no mesmo dia, a escritura já sai no mesmo dia. Agora, o judiciário não, infelizmente, é um período muito maior, casos que envolvem litígio, ou seja, quando não tem acordo entre as partes, pode durar até mesmo um ano. A orientação aqui para a gente finalizar, para quem está em casa, além dessa situação de ser uma separação ali consensual, quais são as outras dicas também que você dá para essa pessoa, para esse casal que está interessado em ter essa separação nesse momento? O divórcio consensual, ele sempre é o mais recomendado. Justamente nesse período de isolamento social, em que os conflitos familiares aumentaram, se você tem consenso, se você tem acordo entre as partes, para benefício próprio, para benefício de toda a família, o consenso, o acordo entre as partes ainda é a melhor solução para resolver esses conflitos familiares. Eva, você aí no estúdio, tem alguma pergunta aqui para a nossa especialista em direito de família hoje? Não, eu queria saber, né, dessa questão do divórcio. Ela falou sobre os filhos menores, mas a questão se envolver os filhos, tem que ir para a justiça para disputar a guarda, essas coisas assim, né? A Eva lá no estúdio está perguntando, justamente para a gente até voltar nessa questão de que com a separação envolvendo os filhos, aí precisa ir para a justiça mesmo, não é tão assim mais tranquilo no cartório de forma remota. Não, anteriormente, até ano passado, se você tinha filhos menores ou incapazes, você não conseguia realizar o divórcio em cartório. Esse divórcio não era possibilitado extrajudicialmente, somente judicialmente. Atualmente, no estado de Goiás, você consegue fazer esse divórcio extrajudicial em cartório, também acompanhado em advogado, desde que você comprove que o pedido para regularização da guarda daqueles menores, dos filhos menores, a regularização daqueles alimentos já foi ajuizado. Não precisa o processo ter encerrado, não precisa ter concluído, porque normalmente demora um tempo maior. Basta a comprovação que você deu entrada no pedido judicial quando haver filhos menores, certo? E aí, apresentando esse pedido, que foi ingressada essa petição judicial, você pode dar entrada juntamente ao cartório por esse meio remoto extrajudicial. Muito obrigado pelas informações. Por nada. Viu? Uma boa tarde. Eva, então é isso, né? A gente, com essa discussão aqui sobre esse aumento nos divórcios aqui em Goiás de quase 34%, se é relacionado à pandemia ou se é a facilidade também para a separação, mas uma coisa é fato, né? Não dá para a gente viver, a pessoa tá ali vivendo infeliz com a pessoa. Se tem essa oportunidade, é consensual, por que não, né? Exatamente, né? A gente tem que buscar a nossa felicidade. Se aquele relacionamento já chegou ao fim, né? Então, que ele se encerre da maneira mais amigável possível, né? Porque a gente sabe que tem vários casos de divórcios aí que viram briga, confusão, né? E a gente não deseja que isso aconteça. Obrigada, Lucas, pelas suas informações.